Um exemplo aqui de função do primeiro grau, y igual a 2x. Coloquei aqui uma tabela de ponto para essa função, que é a primeira maneira de você construir qualquer função, sempre atribuindo valor para aquela letra que está acompanhada e descobrindo qual que é a letra que está sozinha. No nosso caso, é 2 vezes o valor de x. Então, eu vou aproveitar que eu estou no Excel, 2 vezes essa coluna, 2 vezes menos 2, menos 4. Eu vou copiar essa fórmula para as demais. Então, vai lá, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 0, 0, e assim por diante. Todos esses aqui são pontos que fazem parte dessa reta. Lembrando que eu preciso ter todos esses pontos? Não. Basta eu ter 2 pontos que eu consigo construir uma reta. Mas e agora? O que nós vamos ver? Vamos fazer este gráfico, o gráfico de uma função exponencial, onde a letra não está multiplicando, a letra está como potência. Continuando. Então vamos construir aqui o gráfico y igual a 2x. Novamente eu atribuí os valores para x e eu quero descobrir os valores de y. Como eu disse no Excel, fica tudo muito mais fácil, né? 2 elevado ao valor que está aqui, isso sempre. Igual 2 elevado a esse cara. Dois elevado a menos 2, tá aqui, dá 0,25. Desse jeito aqui, o que todos mais conhecem, 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a primeira, 2. 2 elevado a 0, 1. Agora, esses daqui são menos conhecidos, você precisa conhecer um pouco de propriedades de potência para entender que quando eu tenho uma fração elevada a uma potência negativa, essa fração inverte. Então, se eu tenho meio elevado a menos 1, fica 2 e assim por diante. Isso, em um outro momento, posso postar um tutorial para explicar esse ponto, passo a passo. Mas olha aqui, eu tenho esses pontos. Esses pontos compõem a minha função exponencial. E eu construí tanto a função em azul, y igual a 2x, quanto essa função exponencial. A gente vai ver a diferença das duas. Ela construir. Vocês olham aqui em vermelho, tem o f de x, que é a mesma coisa que y igual a 2 elevado a x. Em azul, y igual a 2x. Essa reta, y igual a 2x, e aqui está todos os pontos que a gente colocou lá. Por exemplo, se eu colocasse aqui 6. Na reta, se é 2 vezes o valor de x, se eu atribuo 6, eu tinha um ponto lá, 4 e 8, por exemplo. Porque 4 vezes 2, 8. Onde que está esse ponto? Está aqui, ó. Olha o ponto aí. Mas eu podia colocar um outro ponto. 1 e 2. Porque quando o x fosse 1, 2 vezes 1, dá 2 ao outro ponto aqui. Tudo na reta em azul. Agora em vermelho, nós temos essa função y igual a 2 elevado a x, que é a função que nós estamos aprendendo a construir. Então vamos lá. Aqui também nós temos todos os pontos. Eu coloquei 1, que é esse ponto B. O 3, que 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Mas eu podia colocar o 2. 2 ao quadrado, todo mundo sabe que é 4. Então vai lá. 2 e 4 fazem parte dessa curva? Claro que faz. Olha aqui, ó, faz parte da curva. Ou podia colocar também 1 e 2, porque 2 elevado à primeira é 1. São todos pontos. Vocês percebem que eu coloco aqui o 4.
2 a quarta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se eu atribuir 4 para x naquela função, meu resultado vai ser 16. Se eu dar um Enter aqui, olha o ponto F lá em cima. Aparece o ponto em cima do gráfico da função. Todos estão percebendo que essa é uma reta e essa é uma curva. E se eu distanciar um pouco mais esse gráfico, vocês vão perceber que a curva cresce muito mais rápido. Quem já viu matemática financeira entende o porquê disso. Esse daqui se assemelha a juros compostos, juros sobre juros. E esse daqui é juros simples, onde você tem uma taxa fixa ao mês, um valor fixo ao mês. Então a variação ela é linear, ela é através de linha. Essa não, uma variação exponencial. Tá? Agora, vamos continuar. Nós tiramos essas informações e eu vou abrir um outro plano cartesiano aqui para que nós continuamos o aprendizado desse conteúdo. Ok, dando continuidade, abri um novo plano cartesiano e já deixei construída a função que nós construímos anteriormente, y igual a 2 elevado a x, ou f de x igual a 2 elevado a x. E nós vamos construir o próximo, que está aqui na nossa linha sucessória, que seria 3 vezes 2 elevado a x. Vou fazer a construção dele aqui, y igual a 3 vezes, que é o asterisco, 2 elevado a x. Quando eu faço essa construção, olha o que vai acontecer. Qual a diferença de um gráfico para o outro? Basta uma observação, um pouquinho mais claro, que a gente vê que o gráfico em preto ele está acima do vermelho. E se eu aproximar um pouco mais, vocês irão perceber que esse gráfico em preto, atenção, estou falando do gráfico em preto. O gráfico em preto, ele cruza o meu eixo onde? Exatamente no 3. Ah, professor, e se não fosse 3, fosse 4? O que ia acontecer? Ele cruzaria no 4. Ah, professor, então eu vou colocar aqui o menos 2. Ele vai cruzar no menos 2. Então você percebe que ele sempre cruza onde está o seu B. Olha lá, se eu colocar 5, ele vai cruzar no 5. Então, esse cruzamento que eu disse ele vai cruzar é chamada intersecção em matemática. Por isso o B é chamado intersecção. Eixo das ordenadas. Ou o eixo que está em pé para todo mundo entender. Tá? Ok. Finalizando esse assunto, agora eu vou construir esse último e nós vamos ver o que tem de diferente nesse último. Vou deixar apenas o gráfico vermelho. Pronto. Apenas esse gráfico. Agora eu vou construir o outro que está aqui. Novamente eu vou atribuir os valores para x. Esse daqui, 3 vezes 2 elevado a esse cara. Olha só, esse daqui, meio elevado ao valor que está ali. Então, meio elevado a menos 2. Quanto ficaria? 4. Copiar isso daqui. Os mais fáceis que todo mundo conhecia. Meio elevado a 0, 1.
meio elevado à primeira meio e meio elevado ao quadrado 0,25. Esse era o mais usual. Meio elevado a menos 2 e menos 1. Isso precisa de propriedade de potência e conhecimento um pouco maior em potência. De qualquer maneira, vocês percebem que todos esses aqui são pontos e todos eles precisam estar no meu plano cartesiano. Então vamos colocar alguns aqui só para vocês visualizarem. Vou começar a colocar ponto. Y igual a meio elevado a x. Então meio elevado a primeira vai ser meio. Então vou colocar o primeiro ponto, que é quando for zero vai ser 1. Porque meio elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. Meio elevado ao quadrado seria 2. Meio elevado ao quadrado, nós vimos lá que vai ser 0,25. Então 2 e 0,25. Também vimos que você tem um outro ponto, que é quando for menos 1, vai ser quanto? Olha lá. Menos 1 vai ser 2. Olha assim, ó, o ponto C aqui, ó, menos 1 e 2. Menos 1, 2. Quando for menos 2, 4. E aí, vamos lá, menos 2. Menos 2. 4. Ok, percebe? Ó, olha só. Já a curva já demonstra ser diferente. E quando eu for construir, vai ficar mais claro ainda. Y igual a meio elevado a x. Olha a construção. Percebe? Um gráfico vermelho, que era y igual a 2x, ele está subindo, enquanto o preto está descendo. Isso faz parte do comportamento. Quando está subindo, da esquerda para a direita está subindo, crescente. Está descendo, decrescente. Dessa maneira, nós podemos discutir o comportamento de uma função através do a. Se o seu a for maior que 1, por que não pode ser 1? 1 elevado à primeira é 1, elevado à décima é 1, elevado a 12 é 1, então não tem função exponencial, não tem crescimento. Se eu colocar aqui y igual a 1 elevado a x, olha o que acontece? Isso não é uma função exponencial. Então não pode ser 1. Então tem que ser ou maior que 1 ou ficar entre 0 e 1. Também não pode ser negativo. Se eu colocar y igual a menos 1 elevado a x, olha o que acontece? Também não dá para ser uma função com valor negativo. Mas nós vimos que o meio está entre 0 e 1, e nós vimos que o 2 está maior que 1. Então ele pode ser maior ou está entre 0 e 1. Quando esse a seu ele é maior que 1, função crescente. Já quando o seu a está entre 0 e 1, ou seja, meio, 0,25, qualquer que esteja ali entre os dois, sua função vai ser decrescente. Então, não tem segredo. Vamos construir uma função do exponencial. Tabela de ponto, atribuo valor para x e descubro o y. Dessa maneira, estou passando uma lista de exercícios para que vocês treinem um pouquinho mais e que esteja pronto para resolver qualquer função exponencial. Até o próximo tutorial. Muito obrigado.